anos atrás, quem gosta de futebol acompanhou o caso do Marcelinho Carioca. Eu fui procurado um dia pela jornalista Cecília Oshizawa e a Cecília me disse: Jacó, você vê que tragédia que está acontecendo. Os jogadores do Corinthians se recusam a treinar com o Marcelinho Carioca porque o acusam de traíra. Dizem que ele cometeu uma traição. E aconteceu um caso, não sei se alguns de vocês acompanharam, um episódio dos mais execráveis que eu já acompanhei como psicanalista e como cidadão. Um grande jogador de futebol, independente de qualquer consideração, se aí deve ter gente que não é corintiana, ainda mais aqui no Rio, quer dizer, outros que são palmeirenses, que então não gostam, mas era um grande jogador de futebol, um homem jovem, na flor da idade, sendo obrigado a treinar sozinho no campo. Todos os jogadores treinavam num canto, e ele sozinho era obrigado a treinar no outro, sozinho. Isso, a televisão filmando, e eu pensava comigo, como é que ninguém fica indignado com isso? Me lembrou uma passagem do Boris Pasternak, na Rússia stalinista, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e foi proibido de receber o prêmio. Se ele recebesse o prêmio, não voltava para a Rússia, para a União Soviética. E ele disse: eu me sinto um exilado na própria terra. Foi assim que eu vi o Marcelinho. E a Cecília disse: você está disposto a nos ajudar a mudar essa imagem que está acompanhando o Marcelinho dessa maneira? Eu estou convencido que é necessário. À tarde, num domingo, um dos programas de maior audiência da televisão brasileira levou uma pessoa, que eu também prefiro então não declinar o nome, mas todo mundo sabe qual é o nome. Ele foi lá no programa, que também todo mundo sabe quem é o apresentador. É o apresentador que tem o maior ibope no domingo à tarde na TV brasileira. E simplesmente desestruturaram, desmontaram, decodificaram a imagem e a psique do Marcelinho Carioca. E isto com uma eficácia extraordinária. Na hora, nós procuramos o programa concorrente, o segundo lugar no Ibope. E nós fomos até lá. E no caminho, isso tudo as carreiras, né, para chegar no horário. No caminho, o Marcelinho disse para mim: bom, então, doutor Jacó, o senhor que é expert, né, o moço estava desesperado, o que é que eu faço, o que é que eu falo, o que é que eu faço, o que é que eu falo? E eu já tinha conversado um pouco com ele. Eu falei: Marcelinho, vamos combinar o seguinte: você vai usar o recurso que às vezes é extremamente eficiente. Você vai falar a verdade. Chega lá e conta um pouquinho da tua vida. De onde é que veio esse negrinho paupérrimo que morava de favor na casa dos avós, na periferia do Rio de Janeiro, e hoje recebe uma oferta de 6 milhões de dólares para jogar no Japão. Conta um pouco se foi com traição e sacanagem que você chegou aí. Enquanto falava com ele, é claro que vocês podem imaginar que nessa altura eu estava envolvido até a alma com ele. Eu fiquei pensando: é um chevalier sans peur e sans reproche. É um cavaleiro sem medo e sem mágoa. É só ele mostrar isso. E ele foi e contou um episódio
muitos de vocês talvez tenham assistido o programa. O programa teve imediatamente um ibope altíssimo. Ele contou que um dia ele foi espancado, devia ter uns 8 anos de idade, com uma violência tão grande porque ele tinha traído e roubado um pedaço de bolo de fubá, que estava com fome, e ele tinha sido espancado de maneira tão violenta que ele saiu pelado com 8 anos, correndo pela rua. E quando ele falou isso e contou, ele começou a chorar. Por sinal, depois teve um jornalista que escreveu num site miserável que ele tem na internet que eu tinha sugerido que ele chorasse. Fazer o quê? As lágrimas eram dele, não eram minhas. Uma semana depois, quando ele voltou para o treino, todos os jogadores se aproximaram dele, querendo ser brother outra vez. À noite ele telefonou para mim e disse: "Você vê, Jacó, que coisa incrível, eles não são do mal, viu? Mesmo porque você sabe que o Marcelinho é de um desses grupos evangélicos, né? Então ele é meio maniqueísta, divide o mundo entre o bem e o mal. E é claro que ele quer fazer proselitismo comigo, quer ver se me converte, né? Aliás, essa é minha sina, desde a infância, que tentam me converter de Moisés para Jesus, de Jesus para Moisés. Por enquanto eu vou ficando com Freud, mas... Mas no íntimo eu pensei, será que eles se persuadiram da autenticidade do Marcelinho? Será que a tribo entendeu que ele foi fiel a si mesmo? Ou, na verdade, eles foram dobrados pelo poder extraordinário da telinha mágica, que é capaz de impingir qualquer situação num conceito grego do drama, a mescla entre tragédia e comédia? Até hoje eu não saberia responder para vocês. Gostaria de ser otimista e imaginar a primeira das posições. Contemporaneamente, nós saímos das pequenas e das médias cidades para megalópolis. Não essa ideia simplista da aldeia global, mas a megalópolis que, não obstante todos os problemas que nós todos sabemos que tem, mas tem um aspecto que Zimmerwald chamou a atenção de maneira muito interessante quando disse: a utopia terá 2 tempos, antes e depois da grande cidade. Mundo de migrantes, mundo de peregrinos, universo flutuante que desemboca na internet não por acaso, aonde se confunde o virtual, a concretude e o abstrato, o simbólico e o imaginário. Essa rede extraordinária que nos promete a cada instante o mundo da fantasia. E não por acaso nós sabemos que os programas de maior audiência de televisão em todo o mundo são aqueles projetivos que encerram num universo fechado todo o hedonismo possível e imaginário.